Fala, meu povo, tudo certo? Hoje vim conversar com vocês sobre A Queda de Albert Camus, acho que é assim que fala. E eu queria agradecer a Tati, porque eu não conhecia esse livro. Ela colocou na lista dela dos 12 livros para esse ano e eu acabei lendo por causa dessa lista. E foi uma experiência muito boa. Eu adorei esse livro. É um livro, apesar de ser super curto, ele é bem denso. Bom, basicamente, nesse livro, A Queda, temos um personagem, Jean-Baptiste Clémence, me perdoem, o francês, e ele morava em Paris, ele era advogado, muito bem sucedido, vivia uma vida assim, pensa naquela pessoa que tem uma vida perfeita, que tem um trabalho ótimo, que é famoso, que é importante, que ajuda os outros, que tem uma clientela. Pensou aí? Pois é, era esse personagem. Até que teve uma ruptura, né? Então ele presenciou uma cena e isso fez com que a vida dele tivesse essa grande ruptura. E nós estamos acompanhando ele aqui já vivendo em Amsterdã, depois de muitos anos, e ele estava num bar, no começo aqui a gente encontra ele num bar, e ele passa a conversar com uma outra pessoa. Então aqui na verdade é uma confissão, ele está contando para essa outra pessoa o que aconteceu na vida dele que o levou a chegar naquele momento. Só que é muito interessante porque esse livro se passa em 6 dias, são 6 capítulos, né? Só que você não escuta em nenhum momento a voz do outro. Então, por mais que seja um diálogo, na verdade é um monólogo, porque você só escuta ele, você não tem não há nenhuma frase, nada. Você não sabe nem exatamente quem que é essa outra pessoa, sabe? Vou ler pra vocês aqui, só pra vocês terem uma ideia de como era esse cara lá em Paris, quando ele advogava, quando ele era famoso. Mas imagine, eu lhe peço, um homem na força da idade, com a saúde perfeita, generosamente dotado, hábil tanto nos exercícios do corpo quanto da inteligência, nem pobre nem rico, de sono fácil e profundamente satisfeito consigo mesmo, sem demonstrá-lo, a não ser por uma alegre sociabilidade, admitirá então que eu possa falar com toda modéstia de uma vida bem-sucedida. Então você entra nessa história com essa ideia, né? Esse daqui é bem no comecinho do livro. O livro tem 111 páginas, esse daqui é na página 23. Então você começa a acompanhar esse personagem bem nesse momento. Você entende toda a vida dele ali. Ele fala, né, do seu trabalho ali no tribunal, ele fala dos clientes, ele vai contando, né, de boca cheia como ele era. Mas ainda mais interessante que isso, ele vai contando sobre as virtudes dele. Ele vai contando sobre o bem que ele faz, sobre todas as vezes que ele ajuda as pessoas, como ele é bondoso. Então ele faz questão de ser o primeiro, se ele vê um cego atravessando a rua, ele faz questão de ser o primeiro ali e ajudar. Ele faz questão de ajudar qualquer pessoa que precisa. Ele diz que ele faz isso muito. Então, que ele é muito admirável e que não tem como não gostarem dele, porque ele é muito bom. Ele é muito legal, ele é muito gente boa, ele ajuda todo mundo. Só que aí vem o seguinte ponto, que eu chamei, na verdade, de face oculta das virtudes. Porque ele, como a gente está lendo a confissão dele, ele vai nos contando esse homem virtuoso que ele era, quando na verdade tudo isso que ele fazia não era para o bem dos outros, era para ele mesmo. Ele era um ser extremamente voltado apenas para ele. Então, tudo que ele fazia era eu, e tudo que ele fazia era para que os outros vissem, para que os outros o admirassem, para que ele mostrasse como ele era virtuoso, como ele era bondoso. E ele fala o seguinte: aliás, aonde quer que trabalhasse, eu apertava todas as mãos, e até 2 vezes, em vez de uma. Essa cordial simplicidade valia-me, sem grande esforço, a simpatia de todos, necessária à minha felicidade. E aí ele faz aqui, ó, olha como ele era. Vivia, pois, sem outra continuidade no dia a dia que não fosse a do eu. Então ele era essa pessoa, tudo era voltado para ele. Até que em determinado dia, isso daqui não é um spoiler, porque tá, inclusive aqui, ele está passando pelo rio
quando ele até escuta ali um barulho e tal, quando ele se dá conta, uma mulher se joga no rio. Então ele fala o seguinte: acabaram de deixar uma amiguinha, com certeza já estava dormindo. Então aqui, né, ele vivia aquela vida, todo desprendido, ele fala da sua vida com as mulheres, enfim. Sentia-me bem com essa caminhada, um pouco entorpecido, o corpo acalmado, irrigado por um sangue suave como a chuva que caía. A escrita desse autor, gente, é impressionante. O que ele faz aqui nesse livro, quando você vai acompanhando as descrições dele, são incríveis as descrições que ele coloca. Bom, continuando. Na ponte, passei por detrás de uma forma debruçada sobre o parapeito e que parecia olhar o rio. De mais perto, distingui uma mulher nova e esguia, vestida de preto. Entre os cabelos escuros e a gola do casaco, via-se apenas uma nuca fresca e molhada que me sensibilizou. Mas segui meu caminho depois de certa hesitação. No fim da ponte, peguei o cais em direção a Saint-Michel, onde eu morava. Já havia percorrido uns 50 metros mais ou menos quando ouvi o barulho de um corpo que cai na água e que, apesar da distância no silêncio da noite, me pareceu grande. Parei na hora, mas sem me voltar. Quase imediatamente ouvi um grito várias vezes repetido que descia também o rio e depois se extinguiu bruscamente. O silêncio que se seguiu na noite paralisada pareceu-me interminável. Quis correr e não me mexi. Acho que tremia de frio e de emoção. Dizia a mim mesmo que era preciso agir rapidamente e sentia uma fraqueza irresistível invadir-me o corpo. Esqueci-me do que pensei então. Tarde demais, longe demais. Ou algo do gênero. Escutava ainda, imóvel. Depois afastei-me, sob a chuva, às pressas. E esse detalhe aqui, ó. Não avisei ninguém. Então, a partir deste evento, aquilo ali se torna uma quebra, uma ruptura na vida desse homem. Porque ele achava que ele era o bambambam, que ele era o todo-poderoso, que ele conseguia tudo, que ele era corajoso, que ele era virtuoso. Chega nesse momento aqui, isso paralisou ele, né? Ele viu uma mulher se jogando no rio e isso paralisou. Só que mais do que isso, ele não teve reação em ajudar, em pedir socorro. Ele simplesmente virou as costas, foi embora e não avisou ninguém. Esse detalhe pra mim foi muito importante, porque tudo bem, nossa, eu não vou conseguir pegar ela ali no rio, não vou conseguir fazer nada. Grita por ajuda, vamos mostrar, né? Meu Deus, alguém caiu, vocês viram? Ele não avisou ninguém. E a partir deste momento a gente vai notar na confissão dele como que foi essa vida pós essa queda, né? E as conclusões que ele vai tirando ao longo da sua vida, ele acaba se tornando um juiz penitente. Ele se autodetermina como juiz penitente a partir desse momento. Ou seja, ele é aquela pessoa que antes ele não tinha falhas, ou pelo menos ele não era honesto em admitir que ele tinha falhas, que ele tinha defeitos. Agora, ele reconhece as suas falhas e mais que isso, ele reconhece as falhas de todos. Mas a partir do momento que ele reconhece as suas falhas e os seus erros, ele acaba cumprindo a sua própria pena, sabe? Então, isso levou a transformar a sua vida absurdamente. Então, ele deixa, a profissão dele vai acabando, ele se entrega para a libertinagem, ele vive uma vida, ele passa a viver uma vida completamente diferente daquela que ele vivia, né? E é muito interessante a caminhada que ele vai fazendo com nós, com os leitores, né? Para que a gente vá acompanhando esse entendimento dele da condição humana, né? Então, o livro se chama A Queda, porque você pode pensar na queda da mulher que se jogou no rio, você pode pensar na queda dele, que ele caiu em si, que ele percebeu que ele não era tudo aquilo, que ele teve essa grande ruptura. Você pode pensar também na queda da natureza humana, né? Então, se a gente pensar lá em Gênesis, ele tem aqui muitas citações bíblicas. Você pode pensar lá em Gênesis, né? Quando Adão e Eva se corromperam, né? Então, você pode... Esse título foi muito interessante, porque você pode pensar em todas essas quedas que ele pode estar falando, né? E a partir do momento em que você vai vendo ele analisar essa condição humana como ela realmente é, como somos todos seres ambíguos, como somos todos seres que, por exemplo, ele está fazendo a confissão agora, então ele vai nos mostrando, olha, eu fazia tudo aquilo, só que
tinha uma segunda intenção. Então há essa ambiguidade, há essa condição humana de pessoas, nós não somos seres lindos, maravilhosos, anjos. E aí ele chega no capítulo 5, que pra mim foi fenomenal, aquele capítulo, que ele vai chegar em Jesus, né? E ele vai dizer o seguinte, não nos resta salvação. Pra ele, o que a gente vive aqui já é isso, é o nosso juízo final. Daqui não passa. E ele fala, inclusive, o seguinte, a nossa salvação nos deixou. Então, a nossa condição humana, essa realidade brutal em que vivemos, é aqui mesmo que a gente vai pagar. E é isso aqui que a gente tem. E eu até marquei para vocês, para ler essa parte, porque eu achei, assim, o espetáculo que ele escreveu. Não que eu concorde, mas ele fala assim, a desgraça é que nos deixou sós. Ele tá falando de Jesus. Para continuarmos, aconteça o que acontecer. Mesmo quando nos aninhamos no desconforto, sabendo o que ele sabia, mas incapazes de fazer o que ele fez e de morrer como ele. Tentamos naturalmente socorrer-nos um pouco com sua morte. Afinal, era uma ideia genial. Não sois brilhantes. Bem, é um fato. Ora, não entramos em pormenores. Terminamos com isso de uma vez, na cruz. Mas muito alcança-se agora a cruz somente para serem vistos por nós de mais longe, ainda que para isso seja preciso espizinhar um pouco o que lá se encontra há tanto tempo. Ele diz o seguinte, numa passagem anterior, ele fala assim, não espere pelo juízo final, ele se realiza todos os dias. Então esse livro é basicamente essa caminhada desse homem, percebendo qual que é a realidade da condição humana para esse autor, né? E entrando nessa alçada de que, ó, nós somos seres ambíguos, nós tivemos, ele até fala aqui meio assim, tivemos até um salvador, mas até ele foi embora, até ele nos deixou. Então a gente estamos aqui pagando por aquilo que a gente fez. E aí o desenrolar disso no 6º capítulo, ele vai concluir todas essas ideias. E é muito interessante o que ele faz no 6º capítulo, mas é interessante ponderar isso, que ele, para ele, se a gente analisar friamente, cruamente, né, a nossa realidade humana, de fato, se a gente olhar o mundo, se a gente olhar como a gente é, cruamente, é isso aqui que a gente tem, né? Pessoas ambíguas, pessoas com falhas, pessoas com erros, acertos também, mas não tem a redenção. E é por isso que aqui, quando ele tira de cena, né, meio como que ele destaca Jesus, ele destaca essa salvação cristã, ele não acredita nisso, pelo menos aqui no livro, pelo que eu percebi, ele não acredita nessa redenção, nessa salvação cristã. Então a gente tá perdido mesmo, né? Então a nossa queda, por exemplo, lá desde Adão e Eva, não há o Salvador que por meio dele podemos nos salvar. Não, acabou, é aqui, é esse o juízo final. O que eu não concordo particularmente com os meus valores, né? Mas enfim, é um livro muito interessante você acompanhar a caminhada desse homem e as coisas que ele vai falando. Tem horas que ele fala uma coisa, por exemplo, você mora num prédio, você nunca ligou assim pro vizinho, mas se ele morre, você vai passar a ligar. Você vai falar assim, nossa, ele morreu, meu Deus, vamos no enterro, entendeu? Tem umas coisas que ele vai falando, você fala assim, putz, é verdade, a gente acha assim, a gente faz isso, a gente fala isso, sabe? Indico. Tati, muito obrigada por ter indicado esse livro, por ter colocado na sua lista, porque é a partir da sua lista que eu conheci esse livro e eu gostei muito, de verdade. Depois me contem aí o que vocês acharam, se vocês já leram, e é isso. Até mais.